retrospectiva do que Deus tem feito na minha vida nesses últimos 4 anos aproximadamente. Outrora sentado em todo mês de dezembro, e 4 anos depois, pela misericórdia, poder estar ministrando na minha casa espiritual, casa pelas quais eu sou muito grato a Deus, porque aqui é onde Ele tem me ensinado a criar raízes, a me posicionar diante dos céus. Eu louvo a Deus pela minha vida, pela minha família. Minha esposa está por aí, não estou vendo. Está ali no cantinho ali, minha esposa, meus 2 filhos que estão aí também. Glorifica a Deus pela minha casa, glorifica a Deus pela vida do nosso pastor Roger, que tem nos conduzido, nos deu a oportunidade e nos confiou a responsabilidade de estar ministrando para esse público, que é o povo de Deus. O grande é a responsabilidade que foi nos confiada. Eu agradeço a Deus pela oportunidade, que Deus abençoe o ministério do pastor, que Deus abençoe a família, tudo aquilo que o Senhor colocar em suas mãos, que Deus Ele venha prosperar. Meus irmãos, eu vou estar ministrando aquilo que Deus colocou no meu coração, e muito do que Deus colocou no meu coração está nesse livro. Não estou vendendo não, tá? Eu que escrevi não. Está nesse livro aqui, o Wesley. Está aí o livro, bota aí em cima, por favor. O livro tem um tema muito pesado e reflexivo. Já colocou aí? Está escuro. Tá dando para ver não? E a gente falou que não está dando para ver. O tema do livro é A Igreja Desviada. O escritor é Charles Sheen, um escritor muito minucioso nas suas falas, estratégico, sucinto, exato. E também é bem simples na fala dele. Expande a nossa compreensão a respeito da igreja no decorrer dos tempos. Indico muito para os irmãos que compre essa obra e leia, estude ela, para que a gente venha viver uma vida mais dedicada a Deus, uma vida verdadeira. Agradeço a Deus ali, eu anotei aqui, agradecer a Deus, meu pequeno que estava na mídia lá, estava conversando com ele em casa, estava preparando as situações para colocar aqui em cima, se dedicando. Eu falei, é bom, né, meu filho, trabalhar para Jesus? Ele falou, é muito bom. Eu glorifico a Deus por ele ter trabalhado na minha casa e colocado o amor em trabalhar as causas do reino. Eu tenho algumas perguntas para fazer para a igreja. Será que a gente compreende de onde os seres humanos têm herdado a depressão? De onde a gente tem normalizado a imoralidade sexual? De onde a gente tem herdado uma falta de responsabilidades e de comportamento para com os pais, com os pastores, com a liderança? De onde a sociedade tem se introduzido na imoralidade sexual? Igreja, pode se assentar, por favor. Essas é algumas perguntas para a gente. Juventude, eu e o pastor Roger estamos trabalhando juntos, no trabalho a gente conversa mais frente, conversa mais que trabalhando. Tem que mudar isso, tem que mudar. Mas a gente conversa muito a respeito da juventude e a gente fica se perguntando o que a gente pode fazer para melhorar a conduta e a caminhada de vocês cristãos, porque nós sabemos que é guerra no mundo pelas quais nós estamos inseridos. Apenas de passagem, apenas de peregrino, mas no mundo nós teremos que combater algumas questões. Eu vou ler 2 passagens que se encontram. A primeira de Mateus, capítulo 22, verso 29. E a segunda, a gente vai estar lendo de Romanos, capítulo 12, o versículo 2. No final da mensagem, eu creio que assim será. A Wesley vai colocar alguns slides aqui, só como pedagógico, para a gente compreender um pouquinho mais das estratégias do maligno para as nossas vidas. Discorrendo a mensagem, a gente vai compreender. E a ideia da mensagem que Deus colocou no meu coração foi para que a gente viesse despertar a respeito da nossa letargia espiritual.
A igreja, como foi dito aqui no livro, a igreja enviada, temos vivido tempos difíceis e tempos trabalhosos. Está escrito nas Escrituras, e quando a gente se dedica a se esmerar e entender o tempo que chegaria a isso, nós vamos ver que nós estamos vivendo o tempo. Eu vou ler o versículo 29 do capítulo 22 de Mateus, que diz assim: Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Verso 2 do capítulo 12 de Romanos diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Pois bem, no verso 22, no verso 29 de Mateus 22, o versículo ele nos orienta que só que se nós não tivermos o conhecimento das Escrituras, nós erraremos. Quando nós paramos para ver o contexto dessa fala que o nosso Mestre Jesus ele está falando, ele está direcionando para um saduceu esse que tinha o papel de ser mestre da religião, esse que deveria ter um conhecimento aprofundado das Escrituras e daquilo que eles tinham como verdade de Deus. É um contexto bem profundo, mas que eu não quero me aprofundar porque isso não é o intuito. Mas aqui já vai uma mensagem para nós. Se é um mestre da lei e ele está errando, isso significa que nem todo o mestre que se diz mestre, professor, pastor, que for, nós devemos ouvir e se manter como verdade. Nem todo mestre, nem todo pastor, nem todo líder que a gente ouvimos direcionando, nós devemos levar como verdade. Mas antes nós precisamos ser como os crentes de Bereano, que enquanto estavam pregando, os bereanos estavam procurando nas Escrituras para ver se aquilo era verdade, porque nós não sabemos o coração daquelas pessoas que estão ministrando aos nossos corações. A palavra de Deus ela diz que a salvação é individual, mas a palavra de Deus também diz que nos últimos dias aparecerão falsos mestres com ensinos de demônios. Se a gente não tiver conhecimento daquilo que está sendo ensinado, e a gente viver, a palavra diz que nós seremos condenados juntamente com aquele que nos ensina. Isso é muito pesado. Isso às vezes é de difícil compreensão, de difícil entendimento. Eu não sou aquele pregador que quantas pessoas vão falar, não. Pelo menos não por agora. Não sei se essa é a vontade de Deus mais para frente. O meu intuito é fazer com que a igreja reflita naquilo que a gente está vivenciando e se comprometa com aquilo que a gente diz ser a verdade do reino, com aquele que nós dizemos ser o Senhor das nossas vidas. Eu vejo muitas vezes pessoas no culto falando: você vai receber, pode liberar a chave de carro, pode liberar a chave de casa, chave de carro, chave de casa. Estuda, medita na palavra de Deus e faça conforme que eu farei prosperar tudo que você colocar nas suas mãos. Nós não devemos ficar fora quando chegarem aqui e falar: você vai receber. Para receber, nós precisamos andar em santidade diante de Deus. Para a gente receber, nós precisamos andar em integridade diante dos céus. E não é simplesmente que nós vamos receber, não, porque muitas vezes o crente ignorante, muitas vezes ele chega aqui e ouve e pega como verdade a palavra para agora. A gente avalia, a igreja é grande. Quantas pessoas aqui receberam uma casa e um carro de Deus? Pode acontecer. Mas a gente precisa ter a consciência que a gente tem que trabalhar para conquistar. Mas só que a pregação romantizada, a gente precisa saber de onde ela é oriunda. Pregação romantizada, de onde ela é oriunda. A palavra de Deus ela diz a respeito de dois reis, Acabe e o outro eu esqueci, Josafá. Eles tinham uma conexão porque um dos filhos
deles tiveram um relacionamento que a palavra de Deus diz que eles foram se encontrar uma certa feita. E Acabe perguntou para Josafá: Josafá, seus homens serão os meus homens na guerra? Sim. Meus cavalos, seus cavalos, será tudo de você. Mas só que Acabe andava em contradição à vontade de Deus. E mediante aquela situação, eles chamaram os profetas para saber se era de Deus eles iriam para a guerra juntos. A palavra de Deus ela diz que 400 profetas profetizaram em favor de Acabe e deram a vitória para eles. Mas a palavra de Deus ela vai dar continuidade a algo que eu vou no coração de Josafá. Não tem mais profeta de Israel, não. Para a gente saber se é verdade que esses 400 estão falando. Teria necessidade de chamar mais um, sendo que 400 estava favorável ao ataque, à guerra? Na mente natural e humana, não. Mas Deus ele direcionou o coração de Josafá e falou assim: pergunta aí se tem mais um. E Acabe, homem corrupto, afastado de Deus, falou: tem um que eu amo mesmo. Ele só profetiza contra a minha vida. Ele não fala: nunca ruim vai dar bom, sempre vai dar ruim, que negócio é esse? Aquele cara é doidão. O diferencial do Evangelho não é a gente falar o que os outros querem ouvir, não. Porque ele manda da nossa vida. Ele manda não apenas da nossa vida, mas da nossa família. Eu costumo dizer muito Deuteronômio, se eu não me engano, é 30, 19, 19, 30. A Bíblia fala: os céus e a terra eu convoco como testemunho que eu pus diante de vocês a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolha, pois, a vida para que viva tu e a sua semente. Escolha, pois, a vida para que viva tu e a tua semente. Por esse temor entra nos nossos corações, tudo que a gente faz é para a glória de Deus. A gente renuncia nossas vontades. Cadê o Guilherme? Guilherme leu uma passagem aqui, só que eu não ouvi. Se eu não me engano, está na carta, segundo escreveu João, falando que se a gente não negar as coisas desse mundo, mas muitas vezes o que a gente quer é a aplauso dos homens. Mas Jesus não chamou a gente para ter aplauso dos homens, não. Pelo contrário, Paulo falou assim: ó, tu exorta, com toda a longanimidade do que esteja preparado para sofrer as aflições do o ministério do reino não é para qualquer um, não. O ministério do reino não é para criança, não. O ministério do reino é para quem tem convicção de quem ele é de Deus, independente dos dardos, das setas, das perseguições, da pessoa está enraizada na videira verdadeira que é Cristo. Nós precisamos ter essa compreensão. Qual foi o primeiro direcionamento na primeira passagem? Mateus, capítulo 22, verso 29. Errais não conhecendo as Escrituras. Qual é o princípio elementar do Evangelho? É a obediência. E como a gente vai obedecer? Conhecendo. E a pergunta vai para cada um de nós: nós estamos se dedicando a conhecer a palavra de Deus? Precisamos ser honestos conosco. Nós estamos procurando conhecer a vontade de Deus através da tua palavra, conhecer as Escrituras. Muitas vezes a gente não ama a religião. Não é tipo, é através do comportamento que nós sabemos se nós amamos ou não. Muitas vezes a gente não ama. A gente tem uma certa amistosidade com a religião e não tem um amor. Mas a palavra de Deus diz assim, ó: não amo o mundo, não é a mim. Porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E para a gente dizer através dos nossos comportamentos que nós amamos a Deus, é necessário que nós nos dediquemos e se introduzimos na oceano do Espírito. Eu costumo perguntar a algumas pessoas que estão próximas de mim: a gente consegue compreender o que é o amor verdadeiro, a profundidade do amor? Eu tenho experimentado isso na minha casa, com a minha esposa. A minha esposa não consegue dormir sem eu. Uma vez ela fica só tirando sono. E eu li uma vez que o verdadeiro amor, eles são duas almas unidas. Não me lembro muito bem, eu acho que são uma alma dividida em dois corpos. E o verdadeiro amor, ele causa abstinência no seu cônjuge. Ele tem prazer de estar perto. Sente a necessidade de estar perto. A abstinência que tem ele no mundo, de droga, de prostituição, é originada do pecado. O diabo tenta falsificar tudo aquilo que Deus estabelece sobre a face da terra. Deixa eu te dizer algo.
entendendo um pouquinho a respeito do amor verdadeiro. Será que nós estamos amando a Deus mediante a passagem que a gente falou aqui? Não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Nós precisamos fazer essa pergunta para a gente todos os dias e sermos honestos. Independente da nossa situação espiritual, se a gente achar que está lá ou está cá, as nossas perguntas elas precisam ter um filtro. E qual é o filtro? A palavra. As nossas respostas devem ser coerentes e coesas com a palavra. Se as nossas respostas for o entendimento do nosso coração, a gente está infringindo o que diz em Provérbio. A missionária Isaura falou lá na igreja do pastor Donato: não se estribai do seu próprio entendimento. A gente tira conclusões no decorrer da nossa caminhada mediante aquilo que a gente entende como verdade. Mas só que influencia a gente a fazer isso é a nossa carne. A nossa carne que nos induz a tirar as conclusões de acordo com o nosso coração. Mas a palavra de Deus também fala que o coração é Isaura, é enganoso. Quem vai confiar no coração se ele é enganoso? Se confia porque não conhece as escrituras. Se confia no seu próprio entendimento. Tem pessoas que geram argumento para se favorecer, mas não tem nenhuma sustentação para os seus próprios argumentos. Pastor Josivaldo fala que o discernimento é a soma do conhecimento que traz entendimento. Eu trabalho com construção civil. Vamos fazer uma comparação de pintura. Se tiver uma olhada ali, manchado de amarelo, a pessoa pintar com uma tinta latex vai continuar mancha. Aí chega uma pessoa que vem trabalhar comigo e fala assim: sou pintor. Não, se passar uma tinta latex ali, vai cobrir. Eu falo com você que não vai cobrir. Aí a gente senta para conversar com algumas pessoas e direciona algumas questões, a pessoa vai e contradiz aquilo que Deus já chegou com o teu espírito. Não foi do teu coração, não, foi Deus que trouxe para você. Aí você fala: não tem entendimento, não tem conhecimento do que está falando. Você está no seu próprio entendimento. É Bíblia. Nosso filtro é a palavra de Deus. E tem situações que a gente não pode ver aqui, porque a Bíblia fala que se a gente instruir o sábio, ele ficará mais sábio. Mas se você instruir o todo, a gente vai tomar afronta para as nossas vidas. Mas aí vai uma pergunta para a gente buscar dentro da palavra de Deus depois. Será que é para a gente continuar a instruir o todo? Ou é para parar? Não responde não, fica como uma pergunta retórica. Não necessita de resposta momentaneamente. Depois a gente busca essa resposta, fazendo indagações para pessoas com mais caminhada, com mais quilômetros na trajetória cristã. Aqui está o ponto principal do Evangelho, que é conhecer a palavra de Deus para a gente viver uma vida consolidada em Deus. Eu acho que eu estou direcionando isso tempo, porque a gente colocou essa mensagem no meu coração na quarta-feira passada. Eu estava tomando banho e Deus foi e colocou essa passagem: errar de não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Aí Deus falou assim: alguém vai te chamar para pregar. Eu falei: amém. Quando foi no domingo aqui na igreja, o pastor Roger falou: pensei em te colocar para pregar no sábado do culto de Jovem. Eu falei: Deus já tinha falado comigo, eu só não sabia onde. E ele colocou essa mensagem. Se vocês pararem para analisar quem esteve aqui na consagração, as orações foram em cima disso, em cima do vivificar do Espírito, que eu vou chegar lá no caminhar da mensagem. A letargia espiritual que eu falei no início foi onde Deus ele me direcionou. A mensagem ela não veio há alguns dias, veio a passagem. A mensagem ela veio hoje de manhã. Falou que eu vou falar a respeito da letargia espiritual. Eu estava estudando os dois textos, mas não sabia o que Deus queria falar. E eu no desespero que só para cá, Thaís me aturando, o Hélio me aturando, que eu fico agoniado. Para só isso na causa. É o peso da responsabilidade que a gente tem para guiar o povo de Deus, porque a Bíblia diz que aqueles que se posicionam no lugar de ensinar, o peso de cobrança será maior. A gente precisa ter muita convicção de Deus do que a gente está falando, porque muitas vezes a gente abre brecha naquilo que a gente fala, sem ter consciência e entender do poder de Deus.
Como assim, ué? A palavra de Deus ela diz que o diabo compareceu diante de Deus e Deus perguntou: o que tu está fazendo aqui? Rodear e passear pela terra. A verdade é que aquele contexto ali significa que o diabo ele veio para observar como é que estava o terreno dele. Mas o terreno só seria totalmente dele se todos tivessem se curvado aos princípios que ele predeterminou sobre a face da terra. Com essa contextualização a gente entende a fala de Deus. Não foi bem assim que eu vou falar agora. Não, não é tudo seu não. Ainda tem um que não se curvou ao que você estipulou sobre a face da terra. Eu mudei a tradução, mas não a mensagem. Na verdade ele falou assim: tem visto que eu servo de Jó? Foi uma resposta irônica. Ao que Deus também, né? Se o abençoou ele, protegeu. Na verdade, não foi que Deus abençoou e protegeu, foi que ele entendeu os princípios e viveu para que o inimigo não atacasse a casa dele. É necessário compreender os princípios e se revestir com todas as armaduras de Deus, para que nós possamos estar firmes contra os ataques, para que o inimigo não venha ver brecha para investir contra a nossa vida, contra a nossa casa. É necessário examinar as Escrituras para o Espírito dar o discernimento e as estratégias corretas mediante a adversidade que a gente se encontrar. É o Espírito Santo de Deus que nos dá a estratégia. É o Espírito Santo de Deus que nos dá direcionamento. É o Espírito Santo de Deus que esclarece os caminhos. Às vezes a gente vai pedir orientação de pessoas que nem deveria pedir orientação, porque às vezes o trato de Deus é pessoal. E a gente vai atrás de outras pessoas para: será que eu posso fazer isso? Não, a resposta é com ele. Talvez ele vai dar uma resposta que é segundo a palavra de Deus, que não é a vontade de Deus para as nossas vidas. Como assim, velho? Deus ele ministrou no meu coração um dia desses, que eu fui pedir instrução a alguém a respeito da minha vida conjugal, que ia me separar do Thaís, que estou um tempo afastado. Deus me permitiu passar por um processo. Eu nem falei a profundidade do que eu vivia. A pessoa foi e me deu uma pessoa espiritual. A pessoa foi e me deu legalidade para eu me divorciar. Por causa da situação que a gente tinha vivido, Thaís saiu de casa. Então, pela palavra, a gente tem legalidade para casar. Mas só que tem pessoas que não entendem a respeito da vida. Como assim? Ninguém sabia o que eu tinha feito antes para gerar a separação depois. Tem pessoas que nem entendem que precisa perguntar o que aconteceu antes para ver se a gente tem peso de responsabilidade. Tem pessoas que estão tão introduzidas na carne que ela vive mediante o momento. Essa pessoa aí, mas o que a gente fez lá atrás? Arrebentei com a alma dessa mulher, foi quando Deus me ensinou o que era ferida na alma, o que era consequência. Mas vou falar também a respeito de consequências de negligência dos nossos comportamentos. Daqui a pouco a gente chega lá. Povo de Deus, errais em não conhecer as Escrituras. Bem rápido, nós sintetizado na necessidade de a gente conhecer as Escrituras. Agora eu vou passar para o versículo 2 de Romanos, capítulo 12, que diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quando a gente estuda teologia, tem alguns professores que nos ensinam a entender contexto narrativo. A gente está vendo a narração ali, a gente tem que ter a capacidade de entender o contexto que está sendo narrado. Aqui, pelo visto, para a gente transformar o nosso entendimento, para entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, significa ali que alguma coisa implícita, que tem outras vontades também, mas que não é boa, não é perfeita e não é agradável. E a gente vai entender aonde que Deus está querendo nos direcionar. Mas antes eu dei uma pergunta para a igreja. No verso 29 de Mateus, a palavra de Deus ela nos orienta a examinar as Escrituras, porque quem erra é porque não examina. E tem gente que examina, mas não tem o discernimento daquilo que examina. O Saduceu ele conseguiu entender que depois da morte a gente não se casa de novo. Também não conseguiu entender a respeito da ressurreição. Isso é um contexto da passagem de Mateus. Ele não conseguiu entender, mas estava explícito ali, porque a Bíblia fala: Deus é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Só que isso aconteceu muito lá na frente. Deus ele deixou implícito que Deus ele é Deus de Abraão, Isaac e Jacó,
mas ele não é Deus de morte. Mas Abraão já pode a força. Eles estão vivos em algum lugar. Não cabe a vocês saber agora, não. Na verdade, eles deveriam saber, mas eles não se deram trabalho, nem tiveram fé o suficiente para entender o que as Escrituras estavam querendo dizer. A gente já viu essa parte, agora a gente veio para Romanos capítulo 12, verso 2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Na passagem anterior, a gente foi direcionado a estudar as Escrituras. E nesse versículo, o que a gente está sendo induzido a estudar? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente, para que possa entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O que a gente está sendo direcionado a estudar nesse versículo? Os ditames do mundo, não vos conformeis com o mundo. Se eu não devo me conformar, eu preciso saber quais são os moldes que o mundo está oferecendo para a igreja. Muitas vezes a gente acha que ler as Escrituras é o suficiente. Mas quando a gente olha para Paulo antes de morrer, já estava condenado à morte. Ele falou assim, aí, traz a capa, os livros e os pergaminhos. Era um erudito, era um estudioso. E dentro do que a gente vai falar aqui, suponhamos que a gente consegue entender que a visão de Paulo, contemporânea ao que ele estava vivendo, era muito conduzido pelo conhecimento que ele tinha na cultura e da estratégia do inferno para desviar o povo de Deus. Não vos conformeis com este mundo. A passagem anterior, eu preguei aqui na consagração, né? Capítulo 12 de Romanos, mas não é a mesma mensagem não, né? Está ao contrário. Mas eu lembro que a senhora falou assim, prepara a segunda parte. Eu ouvi, está gravado, está lá na história lá. O que acontece? Paulo, ele é um homem muito estudioso. Ele estudava não apenas os pergaminhos, mas também os livros. Que livros são esses? Na escola bíblica de obreiro, teve um pregador que falou assim, 4 temas que o cristão precisa estudar para viver uma vida consolidada em Deus: ideologia, sociologia, filosofia e teologia. Aí a gente vai entender um pouquinho o porquê de estudar esses 4 assuntos. O Wesley pode colocar, por favor, aí o primeiro slide, por favor. Não sei nem se vai aparecer aí. Mas o que acontece? O príncipe deste mundo, ele gera estratégia desde o início para afastar o ser humano de Deus, principalmente a igreja. Porque a esperança desse povo, que é cheio de depressão, a esperança desse povo que vive enfurnado nas drogas, imoralidade sexual, e não apenas lá, mas aqui dentro também. A única esperança deles é quem, pastor? O senhor estava falando com a gente lá comigo lá no trabalho. A única esperança deles é a igreja. Se a igreja sair da terra, acabou. Mas aí vai mais um direcionamento dentro do primeiro versículo. Será que a gente está se posicionando para ter o respeito da sociedade? Será que a gente está se posicionando de modo a glorificar o nome do Senhor no meio da sociedade? São perguntas que a gente precisa se fazer cotidianamente. A gente não vai se aprofundar muito nessas questões, não. O Papai do Céu teria algumas outras coisas para falar com a gente, mas a gente vai tentar ser mais sucinto e não se aprofundar. Essa pregação aqui, meus irmãos, é para a gente não se conformar com o que está sendo falado aqui. É necessário a gente buscar o conhecimento a partir dessas informações que está sendo passado. Porque conhecimento a gente não adquire sentado no banco ouvindo o pregador. Sentado no banco, Wesley, bota Hebreus capítulo 5, a partir do verso 11, por favor, na tradução NVT. Sentado no banco a gente absorve apenas as informações. Sentado no banco a gente faz o quê? Absorve informações. Absorver informações é o mesmo que gerar conhecimento? Conhecimento é necessário garimpar. O conhecimento é necessário a gente se introduzir.
elaborar os nossos conceitos e deixar que o Espírito gere convicção no nosso próprio espírito. Não é apenas ouvir quem está falando e levar com verdade para casa. Não é isso que Deus quer. Deus ele quer que a gente examine as Escrituras, e a demonstração de amor é ter afinco e esmero pela palavra de Deus. Quando a gente entende isso e começar a praticar, as nossas raízes elas vão começar a se aprofundar. As raízes elas vão começar a se aprofundar. Mas a gente tem visto muitas pessoas há muitos anos dentro da igreja que não conseguem se firmar, estão inconstantes. A passagem vai dizer ali, Hebreus 5:11, a partir do verso 11. Há muito mais que gostaríamos de dizer a esse respeito, mas são coisas difíceis de explicar, sobretudo porque vocês se tornaram displicentes acerca do que ouvem. Se tornaram o quê? Displicentes. É não dar a verdadeira relevância, e a partir do momento que saiu daqui e ouviu, vai buscar se aprofundar e não ficar na superficialidade. Crente raso. Passa, por favor. A esta altura, já estão muito tempo na igreja, já deveriam ensinar a outros as pessoas. E, no entanto, precisam que alguém lhes ensine novamente os conceitos mais básicos da palavra de Deus, ainda precisando de leite, e não podem ingerir alimento sólido. Muitas vezes são pessoas que precisam de leite aí, que quer gerar doutrina, são pessoas, assim, crianças ainda que são alimentadas por leite. Vai. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não sabe o que é justo. O alimento sólido é para as pessoas adultas que, pela prática constante, pela prática constante, sabem discernir, é isso não? São capazes de distinguir. O que precisa fazer para distinguir o certo e o errado? Prática constante. Se não temos prática constante de se aprofundar na palavra de Deus, não exponha suas opiniões. Isso é ignorância e tolice. Busque se aprofundar na palavra de Deus para expor suas opiniões, nossas opiniões, entendendo que quem se coloca na posição de ensinar será cobrado. Só que muitas vezes a cobrança vem na casa, na família, relacionamentos funcionais. Por quê? Porque a gente abre uma brechinha pequena. Ele não precisa de uma brecha grande, não. Ele só precisa de uma brechinha para ele colocar um formãozinho. Bota o formão e vai abrir. Depois que entra, meu casamento, minha esposa, meu filho. A mente fica organizada, porque negligenciou os princípios mais elementares da palavra de Deus. Teve referência de Jó, a passagem de Jó, ela serve para muito pesar na nossa vida, só que tem muita gente que está exercendo o ministério, que está com as brechas em casa que estão ocupadas. Uma das primeiras áreas que o inimigo investe para destruir ministérios é a família. Uma das primeiras brechas que o inimigo trabalha para destruir ministérios são famílias. Dentro dessa questão, que se foi falado que Paulo está orientando a entender os conceitos do mundo, aqui vai as respostas para o que a gente falou no início a respeito de imoralidade sexual, de drogas, de depressão, de realidades horrendas que acontecem conosco, a qual nos últimos anos tem a cada dia mais aumentado. Veja, você pode colocar, por favor, desculpa. Nós temos 3 eras que nós passamos, 3 tempos: a era pré-moderna, a era moderna e a era pós-moderna, definida como a era pós-moderna como uma modernidade líquida. No decorrer da fala, a gente vai entender um pouquinho. Essa daí é a área da pré-modernidade. Ela não está aparecendo a foto ali não. Ali está aparecendo a foto de Maria vestida, e a única coisa que aparece é o rosto dela. É uma era a qual as pessoas viviam uma vida sólida, a qual a sociedade ela era regida pelos preceitos basados na palavra de Deus. Era onde a sociedade ela estava mais consolidada. Só que o inferno e o diabo ele é ardiloso, astuto. Ele tenta nos paralisar. Só que o outrora ele paralisava de forma mais esporádica, era guerra, perseguir,
Mas só que no decorrer do tempo, o inimigo das nossas almas que tem 1000 anos, ele vai gerando estratégia e aperfeiçoando para fazer com que a gente caia. E esse daí era o tempo a qual as pessoas eram orientadas, às leis, a viver o evangelho, a viver a palavra de Deus e buscar a Deus. Só que com o passar do tempo, nós fomos sendo investidos pelo inferno e passamos da era pré-moderna para a era moderna. E a foto que representa esse tempo é a foto de Mona Lisa. É porque não está aparecendo aí essa imagem da... E aqui já começou a mudança de tempo. Aquilo que só aparecia o rosto de Maria em sinônimo de pudor e modéstia, apareceu a Mona Lisa já com vestimentas aparecendo daqui para cima. E era uma sociedade que colocou o homem no centro e a ciência no centro. Começaram a confiar nessas questões e esqueceram um pouquinho mais de Deus. Eles começaram a se dedicar a esses preceitos e o estudo, o ensino, quem dominava já era o secularismo, já não era mais a igreja. O inimigo ele começa a investir, está investindo, até a gente chegar na sociedade hoje, chamada de uma sociedade líquida, por um homem que nem cristão é. Tem a foto aí, essa daí está aparecendo? Eu esqueci o nome da imagem. A gente recebe na escola uma mulher toda deformada, com feição, com pernão. Qual é a ideia dessa era pós-moderna? Desconfigurar a sociedade, trazer a desconfiguração. Está dando para ver? Depois vocês podem pedir a gente, olha lá, o que ele está querendo passar como imagem para a sociedade, que as pessoas são assim. E tem toda uma contextualização por trás dessa questão. Tem toda uma contextualização que a gente não vai se ater para passar aqui, mas a gente vê que é um investimento do inferno para tentar nos trazer a mornidão e a letargia espiritual. E quando a gente está vivendo uma vida de letargia e mornidão espiritual, Deus ele trabalha através da gente. A gente pode ler as escrituras, mas a gente não entende nada. É como o ímpio que lê a Bíblia, o Espírito está aqui, mas ele está voltado, está na letargia, está adormecido. E a palavra de Deus ela diz, Wesley, volta lá para capítulo 2 de Apocalipse. Mornidão espiritual. Vou falar um pouquinho a respeito de mornidão espiritual. Apocalipse capítulo 2, a carta que João recebeu de Jesus para entregar à igreja da Ásia. Muitas vezes a gente se engana, pessoal, que a gente está vivendo uma vida verdadeira com Deus, mas a palavra, ela nos dá o discernimento se realmente a gente está vivendo uma vida que a gente fala que vive ou não. E quem tem o discernimento se aprofunda na palavra, ele avalia e vê se Deus. Tenta dar direcionamento, mas só que muitas vezes as pessoas que são direcionadas acham que não. Vive na base do... Esqueci a palavra agora. Relativismo. Para você pode ser verdade, para mim não. Para você pode ser verdade, mas para mim não. Mas só que Deus estabeleceu ministérios na terra para cuidar da igreja. Lembra do que dava crescimento da igreja primitiva? Atos capítulo 2, 42. E o povo se dedicava à oração, à comunhão, partir do pão e o ensino de quem? Dos apóstolos. A igreja se dedicava aos ensinos dos apóstolos. Quantos apóstolos têm surgido no nosso meio que não são apóstolos? Deus ele não dá direcionamento para qualquer pessoa não, senão qualquer um podia abrir igreja, estabelecer na terra como se fosse Deus que mandou. Não. Eu estabeleci um quadro que na verdade são 5 pilares para sustentar a igreja, para que ela venha andar organizada sobre a face da terra. Direcionamento para a igreja, não queria se meter a monte. Deus não colocou sobre ti autoridade. Se é ensinar, ensino, se é pastorear, pastoreia, se é liderar, lidere, mas sempre dentro do que Deus planejou para a tua vida. E como eu descubro isso? Se posicionando no céu para ele despertar o desejo do nosso coração. Colocou aí o Wesley? Colocou? E o anjo
da igreja em Éfeso escreve: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas. Tanto é NVI, você botou NVT, filho? Botou NVT? Versículo 2: sei de tudo que você faz, vi seu trabalho árduo, a sua perseverança, e sei que não tolera os perversos. Examinou as pretensões do que se dizem apóstolos. Ó, a igreja estava colocando tudo show de bola, ó. Mas não são. Eles diziam ser, mas não são. Colocaram a prova. Onde da igreja colocou, as pessoas de lá colocaram. E descobriu que são mentirosos. Sofreu por meu nome com paciência sem desistir. Pelo que a gente sabe, quem nos induz a fazer essas coisas aqui é o Espírito Santo. Pelo que a gente entende, quem nos induz a lutar pelo Evangelho, com unhas e dentes, com garras, é o Espírito Santo. Aqui, ó. Contudo, tenho contra você uma queixa. Você abandonou o amor que tinha no princípio. E outra tradução vai dizer assim: primeiro amor. Não é fácil ter primeiro amor, não, tá? Tem as pessoas que se convertem de Deus em plano, e tem outras que Deus lhe permite passar em processos para se aprofundar de joelho. Foi o que aconteceu comigo. Eu falei quando eu vim para a igreja: Deus me ensina a orar. Eu não sabia qual era as estratégias que ele ia utilizar. Eu não sabia a forma que ele ia logo no início. Me ensina a orar. Deus permitiu logo que eu me separasse da dona encrenca ali. Minha alma gêmea. Deus, ele sabe nosso calcanhar de aqui. Se a gente quiser voltar ao primeiro amor, se não tivermos, pede a Deus. Mas sabe que ele vai apertar. Foi falado aqui, eu acho que em Salmos, ou no louvor, a água ele bota onde? Na palma da mão. Imagina essa mão apertando a gente, para a gente voltar para o primeiro amor. A igreja primitiva, ela estava no primeiro amor por causa de quê? Da perseguição. Queria que a minha igreja fosse como a primitiva. Quer ver, irmão? Está disposto a derramar sangue pela igreja? Quando a gente pede algo para Deus, a gente precisa saber o que a gente está pedindo e a multiforma de Deus nos trazer essa realidade e pedir a misericórdia para se manter firme, porque muitos não se mantêm. Aí aqui, ó: contudo tenho contra você uma queixa, você abandonou o amor que tinha no princípio. Aí dá continuidade, verso 5: veja até onde caiu. Uma provocação para a gente nessa noite. Será que nós caímos? O primeiro amor está sendo intenso? Um dos comportamentos do primeiro amor é onde tem palavra a gente está. Porque a morte espiritual, o alienagia espiritual nos impede a gerar argumento para não estar em nenhum ambiente espiritual. Não quer não. Hoje tá. Não vai não. O professor não é bom. O pastor não prega nada. Quem disse que a gente veio aqui para prestar culto para pastor? A gente veio aqui para prestar culto para Deus. Às vezes aqueles que a gente não dá nada, ele pode liberar uma palavra que muda a nossa história. Não é sobre quem está aqui, é sobre quem está regendo tudo. Não é sobre quem está aqui, é sobre aquele que administra a trajetória da história. Mas só que na nossa ignorância, na nossa arrogância, na nossa morbidão espiritual, a gente não consegue ter o discernimento do que a gente precisa fazer. Quando o pastor Roger ou eu, a gente pede, quando eu falo eu, é porque, quem sabe, a gente é líder aqui na série dos jovens, e é uma grande preocupação nossa de que os jovens estejam bem alicerçados na rocha, porque nós sabemos que é o ataque do inferno para acabar com a vida de vocês. Às vezes a gente romantiza porque a gente sabe que está investindo contra a gente para nos matar, para nos colocar numa vida de droga, numa vida de prostituição, numa vida promíscua. Mas quando a palavra de Deus ela diz: ouve, o pai não deixa o conselho da sua mãe, só porque eles têm experiência. E é o melhor que eles querem para nós, e ele nos direciona, mas pela nossa imaturidade, a gente acha que o nosso pai é cafona. Deixa eu te falar uma coisa: se o pai direcionar uma palavra para os filhos não fazem, está acarretando maldição para a vida. Pastor José falou aqui: preguei no presídio, a maioria das pessoas que estavam lá era por desobediência a seus pais. Casamentos frustrados muitas vezes, desobediência a pai. Ministério frustrado. Deus muitas vezes ele não cobra de pronto, não. Ele permite que o tempo vai passando e a gente precisa entender essa verdade.
A gente precisa estar inserido nessa verdade. O que aconteceu? A igreja se esfriou. Aí Jesus deu a mensagem para João, falou assim, ó, fala para eles que se eles não olhar para trás, avaliar onde que errou, mudar as condutas, eu vou arrancar o espírito. Igreja sem espírito é o quê? É uma instituição normal. Se vocês não olharem para trás, por mais que você esteja trabalhando pelo congresso, por mais que esteja vindo no segundo de oração, por mais que esteja ministrando louvor fora da posição, dá para ir no maldição. Se não olhar para trás, errei, voltar a ver. Provérbios capítulo 29, que fala assim, se você for corrigido muitas vezes e rejeitar a repreensão, você vai ser quebrantado de repente, sem que haja cura. Cauterização de mente, Marco. Você leu Timóteo capítulo 4? Foi? 1 Timóteo capítulo 4? Cauterização de mente. Pode desenhar que a gente não compreende como verdade. É o investimento que o inferno está fazendo contra a igreja, fazendo as pessoas acreditar que o relativismo é algo normal. Estamos sendo decodificados na nossa mente. Mas a palavra de Deus ela é a única que pode nos arrancar do lamaçal do pecado e nos trazer para a verdadeira luz. O diabo quer que a gente saiba disso, não, tá? Quando o pastor Roger falou que ia pregar, nem em casa já começou vendo. Vai vir para lá, Thaís para cá, eu para cá. A guerra espiritual é de verdade. Falei que o pastor Roger não trabalha, o negócio está feio. Até antes de vir para o culto agora, estava cortando o cabelo, ela me ligou rápido, vem para casa. Está sentindo uma dor no peito descomunal, a dor que ela sente quando ela sobe as escadas. Ela estava deitada, sentindo dor desde segunda-feira. O pastor Roger falou comigo no domingo, foi no domingo que deu, foi na segunda já? Segunda-feira, o ataque do inferno. É o que nós falamos. Tem pessoas que acham que é de qualquer maneira que é para fazer algo, não é de qualquer maneira não. Tem pessoas que me chamam, porque já aconteceu comigo uma vez, eu estava numa igreja, mas não tinha estrutura espiritual, eu ouvia as coisas acontecendo de errado. Pedi a Deus uma mensagem, Deus me deu Jeremias 23. Sacerdote, profeta, todo mundo no erro. As pessoas começaram a me perseguir, eu não sustentei. Hoje eu falo, não vou pregar não, ainda não está pronto, não está na hora, Deus não colocou no meu coração. As pessoas às vezes banalizam o meu comportamento e às vezes acham que é arrogância. Mas aí você vai explicar para algumas pessoas e eles não entendem. Mundo espiritual é de verdade. Mundo espiritual é de verdade. Deixa eu falar uma coisa, eu prestei um livro para Joyce e Yasmin, que se chama Campo de Batalha da Mente, Joyce Maia, ganhador de best-seller. Ela começa a estruturar a nossa mente a respeito do que a gente precisa avaliar, de como o inferno começa a agir na nossa vida. O inferno não começa a agir na nossa vida depois que a gente está casado, não, tá? O inferno começa a agir aqui, ó. Pais que não sabem dar amor para os filhos, pais que não sabem cuidar dos seus filhos e direcionar no caminho do Senhor. O inferno está criando um campo de batalha aqui. Quando chega a idade dele largar, mudar, explodir as bombas que está plantada na mente, as pessoas não entendem. Ué, você está falando doideira. Vamos ler aqui a passagem que se encontra no livro de Provérbios. Provérbios capítulo 1. Vou ler a partir do verso 18. Não, verso 20. Tradução NVT. Provérbios capítulo 1, verso 20. A necessidade da gente se aproximar de Deus. A necessidade da gente se aproximar de Deus, senão a gente sofre. A gente precisa fazer igual Jó. Por mais que ele não sabia que os filhos pecaram, o que ele fazia? Ele entregava sacrifício todos os dias. Sei lá, se eles blasfemarem contra Deus no seu coração, eu vou entregar um sacrifíciozinho aqui. O cara está supliciando, o Espírito nos induz a fazer isso. Se comportar de forma correta para que o inferno não tenha legalidade. Não acho que a igreja vai investir contra a nossa vida. Vamos lá. A sabedoria grita nas ruas e levanta as vozes na praça. A vontade de Deus. Sim, proclama nas avenidas e anuncia em frente à porta da cidade. Até quando vocês ingênuos insistirão em sua ingenuidade? Até quando vocês zombadores terão prazer na zombaria? Até quando vocês todos detestarão o conhecimento? Venham e ouçam as minhas advertências, abrirei o meu coração para vocês e os tornarei o quê? Sábio. Muitas vezes eu os chamei, mas não quiseram ouvir. Estendi-lhes as mãos, mas não me deram atenção. Desprezaram o meu conselho
rejeitaram a minha repreensão. Por isso, aí fez aí, ó, da negligência de responsabilidade. Por isso eu vou rir, diz Deus. Eu rirei quando estiverem em dificuldade. É se estiver ou quando estiver. Se negligenciar as responsabilidades espirituais, é fato. É princípios espirituais inegociáveis. Quando estiverem, aonde lembra aqui? Por isso rirei quando estiverem em dificuldade. Zombarei quando estiverem, misericórdia, quando estiverem em apuro. Quando a calamidade lhes sobrevier como uma tempestade e a desgraça os envolver como furacão e a angústia e as aflições os dominarem. Quando clamares por socorro, não responderei. Ainda que me procurem, não me encontrarão, porque detestaram o conhecimento e escolheram não temer ao Senhor, rejeitaram o meu conselho e ignoraram a minha repreensão. Portanto, comerão os frutos amargos do seu estilo de vida e engasgarão em suas próprias intrigas, pois os ingênuos se afastam de mim e rumam para a morte. Os tolos são destruídos por sua própria acomodação. Os que me ouvem, porém, viverão em paz, tranquilo e sem temer o mal. Os ensinamentos para a gente cuidar. E a gente precisa fazer uma avaliação intrínseca e honesta. E junto com isso daqui, 2 Crônicas 7:14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, posição, orar, buscar minha face, se converter, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei essa terra. Que Deus possa estar falando nos nossos corações. Deus abençoe. Glória a Jesus. Amém. São gratos ao Senhor pela vida do Ed,